Oi pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo? Ok, no primeiro vídeo e no segundo vídeo que eu publiquei, nós falamos um pouco sobre a generalidade, no caso das vandas, sobre seu habitat, sua origem e também como fazer para escolher uma vanda de qualidade boa, uma vanda que tenha condições de viver bem no seu cultivo. Ok? Agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos ver um pouco de trato cultural. Como cuidar dessa planta para que ela possa viver bem nas suas condições e produzir flores e ter uma saúde boa nas suas condições. Ok? Então, é o seguinte. Antes da gente ver isso, nós temos que ter em mente que as vandas, embora tenham algumas diferenças em relação a outros tipos de orquídeas, de modo geral não são plantas tão diferentes assim das outras. Elas precisam das mesmas coisas de qualquer outra planta. Ela precisa de luz, de água, de adubo, de um ambiente, ela precisa de um suporte, uma estrutura onde ela possa se firmar, se fixar, como qualquer outra orquídea. Com algumas diferenças. E essas diferenças, para o bom observador, vêm justamente da observação da origem dessas plantas, de onde elas vieram. As vandas, como eu falei anteriormente, as vandas são plantas provenientes do Sudeste Asiático, são plantas das Filipinas, da Índia, do Bornéu, da Indonésia, são plantas... Você pensa nesse lugar, você já imagina logo, esse é um lugar quente. Ponto número 1. Segundo, é um lugar úmido, chove muito. Ponto número 2. Terceiro, que talvez as pessoas não tenham tanto na mente, é que as vandas, de modo geral, vamos pegar um exemplo, a vanda sanderiana, ela vive nas Filipinas, e ela vive de uma forma epífita, agarrada no tronco de uma árvore. E essa árvore não é uma árvore muito encopada, muito cheia, ela toma muita claridade, um pouco de sol, em alguns casos até bastante sol. Tá? E quando nós trazemos essa planta, ou nós trazemos as descendentes dela, porque a maioria das vandas cultivadas hoje são descendentes dessa planta, nós temos que tentar respeitar isso. Então nós temos que dar uma condição de alta luminosidade, de bastante umidade ambiente, bastante água, bastante adubo, porque é uma planta que quando ela está em fase de crescimento, ela exige, ela gosta de adubo. Então nós temos que ter isso em mente. E eu vou mostrar para vocês cada um desses fatores, como é que a gente trata isso dentro de um orquidário profissional. Ok, gente? Vem comigo, vou mostrar para vocês agora como é que funciona isso. Ok? Fica aí. Bom, muito bem, gente. É o seguinte, o primeiro desses fatores que a gente está falando aqui, como eu tinha mencionado, é a luminosidade. Então aqui hoje, finalmente eu consegui um dia de sol aqui no orquidário, né? Opa, eu estou mostrando o Cattleya e eu quero mostrar a vanda, né? Então, o primeiro desses fatores é a luminosidade. Vocês podem ver que essas plantas estão colocadas aqui dentro de uma estufa, no padrão Olambra. Essa estufa tem uma cobertura de tela de 30% por cima da estufa, uma sobretela. Depois ela tem o plástico, é o plástico difusor, é um plástico, não é o leitoso, é um plástico quase que transparente, que deixa quase que totalidade da luz passar, e depois tem uma telazinha de aluminete, que fica por cima aqui das plantas aqui. Isso dá uma luminosidade muito forte, muito forte. Então as plantas com isso, elas têm a luminosidade suficiente para crescer bem, para ter indução floral, tá? Vocês podem ver, para ter indução floral, mas é um ambiente extremamente claro. Então não adianta nada pegar uma vanda, que é uma planta que precisa de muita luminosidade, e cultivar ela numa condição, por exemplo, de apartamento. A vanda não é uma planta que se adapta bem à condição de apartamento. Ok? Luminosidade muito forte.
primeira condição. Nada de lugar muito sombreado, nada daquelas famosas 2 horinhas de luz por dia, de sol. Ah, minha planta toma banho de sol das 11h30 ao meio-dia. Isso não resolve para Wanda, tá? Wanda tem que ter muita claridade, ok? Primeira condição é a luminosidade, ok? Vamos para a segunda condição. Ok, a segunda condição, como eu tinha falado, é a água. A Wanda, ela precisa de muita água, mais até do que água, ela precisa de umidade no meio ambiente dela. Porque ela transpira pelas folhas e ela absorve água pela raiz. Se ela tem um sistema radicular bom, ela absorve mais água do que ela perde. Se ela tem um sistema radicular um pouco mais deficiente, ela já começa a desidratar. Então nós temos que prevenir isso, tá? Molhando essa planta com muita frequência e principalmente mantendo a umidade relativa boa, tá? Alta, acima de 80%, 90%, mesmo nas condições de alta temperatura. O que eu faço? Nós temos aqui no orquidário um tanque de água de 10.000 litros, né, para uma estufa de 3.000 e poucos metros quadrados, ligado numa bomba e vem cá. E nós molhamos as nossas Wandas pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Então molha, encharca bem essa planta, molha principalmente as raízes. Bom, já dá para ver que não dá para manter uma Wanda dentro de um apartamento, né? A umidade relativa fica muito alta. Uma estufa de Wandas, um lugar muito quente e úmido, ninguém quer transformar o seu apartamento numa estufa de Wandas. Então molha-se bem, molha-se bastante. E principalmente, vocês vão perceber que a gente procura molhar o piso, molhar o chão. Molha o chão. Porque esse chão vai evaporar, esse piso vai evaporar a umidade e isso vai contribuir para manter uma umidade relativa alta nesse local onde estão essas plantas, tá? Tem gente que gosta de ter até um tanquinho de água embaixo. Eu não vejo muita vantagem não e tem o perigo de criar mosquito, né? Mas basta molhar bem o piso onde estão as plantas. Isso pode ser molhado mais de uma vez por dia, sem problema nenhum. Não é preciso ficar molhando as Wandas de 5 minutos, não. Basta molhar, no caso, o piso. E pelo menos uma vez por dia chegar e dar uma boa regada nelas, para que elas possam recuperar aquela água que elas transpiraram durante o dia. Ok? O sistema de rega é esse. Veja bem que molha a folha, molha a raiz, molha a planta inteira. Ninguém precisa ter uma caixa de 10.000 litros ligada numa bomba de 4 HP. Claro que não. Pode ser água de torneira, né? Sem problema nenhum. Ok? Muito bem, vamos passar agora para o terceiro ponto, que é a questão da adubação, tá? Segura aí, gente. Vamos lá. Agora vamos falar de adubação, tá? As Wandas, de modo geral, elas serão sempre adubadas utilizando-se adubos dissolvidos em água. Isso porque colocar adubação sólida, como bocache, ou adubo da OSP, ou mesmo um granulado de liberação lenta nas Wandas, não traz um resultado tão bom, porque a própria estrutura da planta dificulta um pouco isso, né? A gente coloca um adubo sólido aqui, molha e ele vai embora lixiviado com a água da rega, né? Como ainda mais que é uma planta que se molha muito. E se ela tiver plantada, ainda sendo cultivada naquele sistema no qual ela vem importada, aí é que não dá certo mesmo. Então tem que ser aplicado um adubo dissolvido em água. Tem muitas formulações diferentes. Nós podemos falar
de adubos, nós vamos falar disso um pouco mais na frente, em outros vídeos. No caso das Wandas, qualquer adubo equilibrado, 100% solúvel em água, 20-20-20, 18-18-18, 10-10-10, funciona sem nenhum problema, vai resolver o problema delas, tá? Então eu vou mostrar como é que a gente faz esse adubo, como é que dilui, como é que aplica, tá? Vamos prestar atenção aí, eu vou mostrar a vocês que, desfazendo alguns dos mitos que tem por aí, a adubação foliar não é nem de longe a forma mais razoável de se aplicar adubo em orquídeas de modo geral e nas Wandas em particular, tá? Nós vamos chegar lá. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a combinação. Hoje, para fazer adubação, nós vamos usar um adubo solúvel em água, da marca Peters. Estou fazendo merchandising não, porque é um produto que a gente usa, ele é muito reconhecido, tem uma ação bastante eficaz nas plantas, tá? Mas pode ser outro sem nenhum problema, tem muitos fabricantes de adubo. Tá? Esse é só um que a gente tem uma certa tradição em usar, então vou mostrar para vocês como é que a gente mistura, como é que combina esse adubo, como é que dissolve e como é que borrifa nas plantas, ok? Aguenta aí que a gente já vem aí. Então vamos lá, é o seguinte, eu aqui no orquidário, a gente aplica adubação ou na forma sólida, nas catleias de modo geral, ou a gente aplica dissolvido em água, e para isso eu tenho um tanque grande aí de 5.000 litros, ligado com a bomba e com a mangueira que é feita a rega das plantas. Tá? Isso a maioria das pessoas não vai poder copiar essas condições e vão fazer de uma outra forma usando um pulverizador pequeno, desse de 5 litros. Então nós vamos mostrar aqui para vocês como é que isso é feito. Bom, aqui está o nosso pulverizador. É um pulverizador de 5 litros, tá? Comum, acha em qualquer loja de comércio, de produtos agrícolas, tá? Aqui está o nosso adubo. Vamos pegar aqui, então o nosso adubo aqui, tá? Vocês vão perceber que os adubos hidrossolúveis, eles são extremamente higroscópicos, eles puxam muita umidade do ar. Então se deixar ele aberto, ou se ele ficar por muito tempo, a tendência dele é puxar a umidade do ar e ficar líquido. Esse aqui até, ó, derreteu. Eu peguei esse de propósito para mostrar para vocês que não é um impeditivo para o uso dele. Só fica um pouco mais complicado fazer a dosagem, né? Mas como isso não é uma ciência exata, nós vamos mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Tá? A dosagem para um adubo 20-20-20, tá, para se atingir uma concentração de nitrogênio da ordem de 200 a 300 partes por milhão, que é o mais recomendado para cultivo de orquídeas, seria alguma coisa como 1 grama por litro de água. 1 grama é aquela colher de cafezinho pequenininha que ninguém usa para nada, por litro de água. Como a maioria das pessoas não vai usar só 1 litro de água, e sim o tanquinho de 5 litros, nós estamos falando em alguma coisa em torno de 5 gramas. 5 gramas é equivalente a uma colher de sobremesa não muito cheia. Então, tá aqui a nossa colher. Essa por acaso é uma colher de sopa, tá? Então eu não vou encher ela muito. Então abre seu adubo, pega-se mais ou menos aí equivalente a 5 gramas disso para um tanque de 5 litros. Se passar um pouquinho da dose não tem nenhum grande problema, tá? Aí completa-se com água. Coloca aqui debaixo da torneira e vamos completar com água. Vocês vão ver que a solução vai ficar levemente azulada no caso do uso desse adubo, tá? Aqui. Pronto, a gente não enche ele até o final para não derramar. Vem aqui e coloca a bomba de pulverização, ok?
Então já já eu vou pegar e vou mostrar para vocês como é que a gente aplica isso nas plantas. Aguenta aí. Bom, estamos de volta aqui, já com o nosso tanquinho cheio e já pressurizado, já dei umas bombadinhas nele aqui. Agora a gente vai aplicar adubação nessas plantas, tá? De uma forma correta. O que acontece? Existe muita conversa por aí se falando em adubação foliar, aplicação de adubo nas folhas. Embora exista um pouco de absorção de adubo pelas folhas das plantas, na verdade a grande absorção de adubo em todas as plantas, em orquídeas e nas vandas também, é feito pelas raízes. Então é bobagem ficar tentando adubar uma planta, fazer esse conceito de adubação foliar. É um conceito, como se diz assim, para inglês ver. Não é exatamente a forma correta de fazer adubação. Então na hora que a gente vai aplicar adubo, está aqui o tanque, aqui do ladinho aqui, e pressurizado, e o nosso adubo pronto aqui, e nós vamos pulverizar a planta inteira, mas principalmente nas raízes. Principalmente nas raízes, tá? É desse jeito. Molha-se a planta toda, dá uma boa encharcada nas raízes e essa planta está feita a adubação dela. Lembrando sempre, tendo em mente que os adubos hidrossolúveis, eles, justamente por serem solúveis, na próxima vez que você regar essa planta, e a próxima vez provavelmente será já no dia seguinte, esse adubo vai ser lavado e vai embora. Então o que a planta aproveitou, ela aproveitou. O que a planta não conseguiu aproveitar, perde-se, vai embora. Não tem nenhum problema nisso. A planta, justamente pelo fato de ser hidrossolúvel, nós vamos aplicar esse adubo com muita frequência. No caso das vandas que estão na cacheta, no cachepô, tá? A gente vai aplicar esse adubo uma vez cada 15 dias, no mínimo. E para as vandas que estão à raiz nua, a gente aplica isso uma vez por semana, às vezes até um pouco mais de uma vez por semana, tá? Lembrando sempre que o alvo principal da adubação é a raiz. A folha pode até molhar com adubo, não tem nenhum problema. A flor é evidente que a gente não aplica adubo, não deixa o adubo atingir as flores, porque ela pode manchar. O adubo é azulado, ele tem cor, ele vai manchar as flores. A hora certa de adubar as plantas é no final da tarde. Por que isso? No final da tarde, o dia está um pouco mais fresco e as plantas têm a oportunidade de passar a noite inteira com aquele adubo dissolvido, diluído nas folhas e na raiz, sem secar muito rápido. Com isso, ela tem mais tempo para absorver esse adubo antes do dia seguinte. Se eu aplicar isso na hora mais quente do dia, pode haver uma evaporação rápida desse adubo líquido, e isso pode provocar queima nas plantas. Então, podendo evita aplicar nas horas mais quentes do dia, aplica no final do dia. Mesmo porque, para aquela pouca adubação que entra pelas folhas, os estômatos dessas plantas se abrem durante a noite. Ok, gente? No próximo vídeo, nós vamos ver como é que se planta uma dessas vandas que se comprou de raiz nua. Tá? Esse é um vídeo que foi feito há um tempo atrás, aí, de uma forma muito preliminar, e fez muito sucesso na internet. Nós vamos repetir ele de uma forma um pouco mais completa. Ok, gente? Fica aí, se gostaram, dá um curtir, compartilha esse vídeo, tá? Visualiza ele, espalha para todo mundo. Vamos tentar atingir o maior número de pessoas possíveis. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana para vocês.